Bom dia! Hoje é dia 22 de setembro de 2017 e hoje nós vamos aí para a aula número 26 do livro, com base no livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. Lembrando sempre o pessoal aí de avaliar as aulas. Gostou? Marque gostei. Não gostou? Marque não gostei. Sem problemas. Isso é importante em termos práticos para a gente estar avaliando aí a qualidade das aulas, ok? Então hoje vamos para a nossa citação do dia aí. Lembrando que nós estamos já no capítulo 2, capítulo 2, o espaço, sistemas de objetos, sistemas de ação, na minha versão, que é o Citec, na página 61. Tá lá, né? Toda a criação de objetos responde a condições sociais e técnicas presentes num dado momento histórico. Sua reprodução também obedece a condições sociais. Algumas pessoas adotam a novidade em breve espaço de tempo, enquanto outras não reúnem condições de fazê-lo ou preferem recusá-la, permanecendo com modelos anteriores. Se cada época cria novos modelos, seu uso, porém, não é geral. Então a discussão toda aqui ainda continua sobre a definição do que é ou não um objeto técnico. Lembrando-se que o Milton Santos ele faz uma discussão filosófica também. Então nós tentamos, nesse primeiro capítulo, ele vai tentar abstrair, colocando vários pontos de vista do que é objeto. No próximo capítulo nós vamos tratar literalmente do que é um objeto geográfico. Mas até agora ele vai fazendo uma abstração do que são objetos. Então aqui ele dá o contexto. Responde a condições sociais, né? Vamos lá lembrar de técnica novamente, né? Definição de técnica segundo a Wikipédia. A técnica não é privativa do ser humano, pois também se manifesta na atividade de todo ser vivo e responde a uma necessidade de sobrevivência. Isso é importante a gente frisar para você entender o que é objeto. O objeto nasce de uma demanda relativa à busca de adaptação àquele meio em que o ser humano vive. É uma resposta em termos de adaptação. No animal, a técnica é caracterizada de cada espécie. No ser humano, a técnica surge de sua relação com o meio. Qual meio que é? Meio geográfico. E se caracteriza por ser consciente. Então, o homem interfere no meio geográfico de maneira objetiva e deliberada. E quando ele faz isso, ele desenvolve técnicas. Técnicas de construção de casas, técnicas de fluidez, técnicas de trânsito, técnicas de relacionamento. É consciente, é reflexiva, inventiva e fundamentalmente individual. Então a técnica está aí, cada um se apropria dela de acordo com a sua capacidade. Alguns se apropriam de maneira mais rápida e conseguem aproveitar melhor todo aquele cabedal de know-how que a técnica propõe, e outros são mais lentos. Nós vamos ver isso lá na frente sobre o homem lento. Então o que você precisa saber, isso é agora, é sobre isso. Então ótimo, voltemos lá para a nossa citação. Então ela responde a condições sociais. Todo objeto é criado respondendo a condições sociais. Então nós criamos uma represa. Por que nós criamos uma represa? Para atender a demanda de eletricidade. Por que nós devemos atender a demanda de eletricidade? Porque mais pessoas compram mais televisores, mais aparelhos eletrônicos, e a eletricidade que antes era uso básico de uma televisão ou de uma geladeira passa a se expandir para outras coisas. Então a demanda por eletricidade cresce. Isso são condições sociais. E o homem estabelece objetos técnicos para responder a essas demandas, que é de um dado momento histórico. Sua reprodução também obedece a condições sociais. Então, o objeto não só se estabelece com base em demandas sociais, mas ele se reproduz com base nessas mesmas demandas. Aí, algumas pessoas adotam a novidade em breve espaço de tempo, enquanto outras não. Então, para tornar mais prático, vamos pegar uma coisa do nosso dia a dia. Vamos lá, internet.
Vamos pegar aqui questão das comunidades virtuais. Então aqui nós temos uma tese da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Comunidades virtuais, um novo espaço de aprendizagem. Esse texto é da década de 90, certo? Foi um texto, base de aí, provavelmente um mestrado ou um doutorado, sobre comunidades virtuais. Então isso aqui representa a técnica daquele momento. A pessoa que escreveu, ela relatou a visão dela sobre o que acontecia no espaço geográfico, espaço virtual aqui. Nós vamos pegar isso como um exemplo de objeto, naquele momento. Então, isso é paisagem. Lá mais na frente nós vamos ver, porque paisagem é um momento congelado de algum momento lá do espaço geográfico. Lembrando que o espaço é dinâmico, ele muda todo o tempo, através dos objetos que são nada mais, nada menos do que frutos da demanda daquela sociedade naquele momento. Nem todos os objetos se estabelecem continuamente ou durante um longo tempo. O princípio que os criou, sim, permanece, mas não o mesmo objeto. Então, exemplo prático. Se estabeleceu num dado momento um objeto técnico chamado rádio. Para que o rádio servia? Para levar informação às pessoas e entretenimento. Então houve novela no rádio, houve programas de rádio. Em determinado momento, esse objeto técnico em si é substituído por um outro objeto chamado televisor ou televisão, certo? Os princípios que colocaram aquele objeto técnico anterior no centro do processo de comunicação, que é o rádio, eles continuaram na TV. Então a novela que estava no rádio foi transplantada para a TV, com muito mais dinâmica. Então se você não via ou somente ouvia a novela pelo rádio, na TV você vai ver a novela. Você vai ver pessoas representando aquilo. Então o princípio continua. O que era para comunicar e entreter continua na televisão, mas o objeto técnico já não é mais o rádio, é a TV. Mas os princípios continuam: entretenimento, informação e tudo mais. E esse objeto técnico ele vai tomando outras formas, ele vai sendo colorido, a tela dele vai melhorando, as imagens vão melhorando. Aí depois de um determinado momento, sai a TV e entra a internet, o computador em voga. Certo? Mudou o objeto técnico de novo, mas os princípios que deram luz àquele objeto técnico, tanto chamado TV como o objeto técnico chamado rádio, continuam no objeto técnico chamado computador e vão continuar no objeto técnico chamado celular. Então o objeto ele muda, mas a intenção do homem ao investir mais técnica e deixar esse objeto mais sofisticado continua, é a mesma. Mas alguns não. Então vamos lá. Década de 80, popularização do computador, tal. Aí vem das comunidades virtuais. E é interessante, nesse momento, em 93, como é que se entendia isso. Olha lá, Palácios, em 98, enumera os elementos que caracterizam a comunidade: o sentimento de pertencimento, a territorialidade, a permanência, a ligação entre o sentimento de comunidade, caráter corporativo, projeto comum, existência de formas próprias de comunicação, sentimento de pertencimento ou pertença. Tá tudo aqui, ó. E ele diz aqui, ó, territorialidade, conceitos da geografia. Territorialidade, o locus da comunidade, a permanência, condição essencial para o estabelecimento das relações sociais. Então isso era o conceito de comunidade que se entendia na época. Claro que com a chegada das comunidades virtuais, esse conceito é um pouco debatido. Então Pierre Levy, um velho conhecido nosso, chega e diz: olha, acho que não é bem assim não. Tem uma coisa que já mudou aí. Mas em 1998 não era claro que essa mudança era tão impactante. Então ele diz aqui: ainda segundo o autor, a comunidade virtual é construída sob afinidades de interesses, de conhecimento sobre projetos mútuos
e um processo de cooperação de troca, independente das proximidades geográficas, aqui ó, independente das proximidades geográficas ou das filiações institucionais. Então Pierre Levy foi o primeiro a reconhecer que com aquele objeto técnico chamado internet, aqueles conceitos de comunidade seriam alterados. Ele falou, olha, já não dá mais para usar aquele conceito lá. Então veja bem, é um exercício de abstração. Pierre Levy foi o primeiro a dizer, olha, não dá mais para usar, podemos usar a palavra comunidade, mas não com o sentido que se usava anteriormente. Isso muda tudo. E de fato, Pierre Levy tinha razão. Daqui um tempo mais, nasce, bem mais tempo lá frente, nascem as comunidades virtuais, certo? Então temos aqui algumas do Orkut. Quem já é mais velho, eu tenho 42 anos, já viu isso aqui. Queria sorvete, mas era feijão. Então aqui as pessoas se ligavam não mais pelas comunidade no sentido próprio. Então olha o quanto de comunidade se tinha aqui, de assuntos que não dizem necessariamente sobre territorialidade, pertencimento, um monte de comunidades que não diz exatamente aquele conceito original de comunidade. Mas o conceito de comunidade continua existindo? Sim. Agora ele foi transformado, certo? Então o Orkut era a prova disso. Então 226 mil pessoas, e para a época era muito. Deus me disse, desce, arrasa. 3 milhões, que era demais na época. Unidade, essa aqui que todo mundo lembra, eu odeio acordar cedo. Então não tem mais aquele vínculo com alguma coisa específica. É claro que nem tem esse aqui, comunidade científica, que tinha alguma ligação. Mas a maioria eram ideias assim, meio vagas, né? Sobre isso. Então aquele conceito de comunidade que está expresso lá, já realmente não está mais em vigor. Já perdeu aquele sentido literal. E o Pierre Levy, que na época estava despontando ainda como um pensador, nos próximos anos ele ia se tornar um intelectual proeminente, porque ele já havia percebido a mudança de conceito. O objeto continuava o mesmo, mas o conceito já havia mudado. E aí, mais para frente, você tem as mudanças mais profundas, que aí entra o Facebook. Então você coloca lá, Facebook e comunidades, pouquíssimas. Tem uma da Gretchen aqui, eu sou fã da Gretchen, tal. 6.500 falando sobre isso, mas não tem mais comunidade de debate. Então se eu coloco aqui, ó, Facebook e comunidades, tá aqui, ó, Orkut, desculpe, comunidades, olha o tanto de comunidades que aparece. Certo? Agora, se eu coloco aqui Facebook e comunidades, olha o pouquinho que aparece, pouquíssimas. Então é claro, as pessoas pararam de debater. Então aquele conceito inicial que foi tratado em 98, né? Vamos ver aqui. Quando o Pierre Levy disse, comunidade atual seria a expressão muito mais adequada para descrever os fenômenos de comunicação coletiva no cyberespaço do que comunidade virtual. Ele fala, é mais um negócio de debate do que uma comunidade propriamente dita. E se nós formos usar o conceito de comunidade, devemos mudar o sentido dele. Mas olha a ideia de comunidade da época. As comunidades virtuais se constituem de grupos de pessoas interconectadas em busca da inteligência coletiva. Ela é uma inteligência coletiva em potencial. Um grupo humano se interessa em constituir-se uma comunidade virtual para aproximar-se do ideal coletivo inteligente, mais imaginativo, mais capaz de aprender e inventar. A virtualização ou desterritorialização das comunidades no cyberespaço são condições para haver inteligência coletiva em grande escala. A inteligência coletiva é o terceiro princípio da cybercultura. Então nós vimos o que aconteceu. Então hoje, qual que é essa inteligência coletiva? Tá aqui, ó, Neymar, né? Não sei quantos milhões de seguidores ele tem, não sei se é 13 ou 14 milhões. Mas hoje ninguém fala mais de comunidade de debate, é seguidores. Então você segue, você não questiona, você não debate, você apenas segue. Então tem Neymar no Twitter,
Tem Neymar no Twitter, Neymar no Instagram. Então é só curtida, curtir ou não curtir. Não tem mais debate. Alguns poucos que tem algum debate a respeito de alguma opinião, mas focado no indivíduo. Esse texto aqui de inteligência coletiva, ele não faz o menor sentido hoje. Mas se você entender o contexto da época, ele sim faz sentido. Hoje não faz mais. Por quê? Porque está respondendo ao que o texto diz. O objeto responde a condições sociais e técnicas presentes num dado momento histórico. Naquele momento histórico, em 1990, 93, 94, onde a internet nasce das universidades, tinha todas as condições para a pessoa escrever um texto daquele jeito. Ele falou, olha, se essa demanda que está presente aqui nesse círculo pequeno das universidades se expandir para a sociedade como um todo e criar uma desterritorialização, elevando o nível de entendimento, de debate das pessoas, realmente nós vamos ter um mundo melhor. Era a expectativa da época, era o objeto técnico da época, mas o que acontece? Quando ele foi reproduzido em grande escala, ele mudou a função dele. Hoje é mais um objeto de alienação do que um objeto de inteligência coletiva. Não que não haja debate, inteligência coletiva na internet. Mas o objeto que foi moldado inicialmente para um determinado fim, ele foi transfigurado. O objeto foi criado para aquilo, mas as demandas sociais, as condições sociais que o objeto tem que obedecer, porque senão ele não viraliza, ele não se expande, ele não se capilariza, ele foi transfigurado. Então você pode criar uma coisa para uma finalidade e na massa social, no sistema de ações, ele vai ser transformado. Isso é um dado. E as pessoas adotam por conta disso. Então o Instagram é mais adotado porque ele exige menos das pessoas. Você não precisa ficar, você só curte. Gostei, não gostei. Mesma coisa está falando do vídeo aqui. Você pode colocar não gostei e você pode ter a opção de criar uma polêmica, sim. Biratã, eu não concordo com isso e coloca no texto. Mas o fato é que o nosso nível de compreensão, de entendimento, ele cai bastante, ele tem caído bastante. Apesar de ter mais informação disponível, mais recursos disponíveis, a capacidade de entretenimento do sistema cresceu muito. Muito mais do que antes. Então, são duas coisas que são desenvolvidas paralelamente. Por isso que cada época cria seus modelos. Porém, seu uso não é geral. O uso da internet, que era essa comunidade virtual, que foi posta por esse autor naquela época, era diferente. Aqui, ao afirmar que comunidade online consiste em pessoas em um objeto. Quer dizer, tinha um objeto as comunidades. Em políticas comuns, no sistema de computador, as pessoas interagem socialmente quando tentam satisfazer suas próprias necessidades. Então, não precisa de líder, moderador. Hoje não tem isso mais. Moderador, tá aqui, Os líderes e os moderadores têm a função de animadores das comunidades virtuais. Trata-se de uma função muito importante na época. Então, isso é um retrato da época. Pois o animador de comunidades é o agente de ação social que promove a inter-relação, instiga a participação, traz ideias e temas a serem debatidos. E dele é a função de agitar, promover a comunicação e a interação entre as partes no processo de comunicação. Então no Orkut havia sim líderes e moderadores, certo? A comunidade era bem agitada, os debates, tinha os tópicos, tinha tudo, era muito bom. Mas o objeto mudou. Até o ponto do Orkut ser extinto. Aí vem o Facebook, onde gostei, não gostei, curti, não curti, e os tópicos não se mantêm. Então você curtiu um negócio, começou um debate com alguém, ele já se perde naquele emaranhado de atualizações e você não acha mais. Poxa, mas que triste isso. É a demanda, mano. É a demanda. É como o você está tentando dizer. Quais os objetos geográficos se mantêm no espaço enquanto rede? E aqueles que têm demanda social. E para ter demanda social, ele precisa ser compreendido e compreendido a sua importância enquanto promotor de mudanças consistentes.
Enquanto isso não acontecer, sem chance. Então vamos ficando por aqui. Na próxima aula aí nós vamos debater aí sobre o objeto geográfico propriamente dito. Ok? Não esqueçam de avaliar a aula. Gostei, não gostei. Para que a gente possa ter uma ideia aí da qualidade dos vídeos. Ok? Até a próxima.